a Imaculada Conceição. Uma vez que você alcança a habilidade de ouvir e receber essa graça interior, você está em algum grau de posse daquela mente que também estava em Cristo Jesus. É nesse ponto que você começa a receber instruções sobre a natureza da criação. Ao fazer isso, você se verá no meio de uma verdadeira experiência de Natal e começará a entender a natureza da criação do homem e por que o Mestre Jesus foi capaz de revelar Deus como sendo o Pai. Deus é o Pai. A primeira percepção disso, mesmo que pequena, começa a mudar a natureza de sua vida e a natureza de seu corpo. Deus é o Pai. O Espírito é o princípio criativo. Isso lhe dá sua primeira luz sobre o significado da concepção imaculada. Deus revelando-se e manifestando-se como seu e o meu ser individual. Esta é uma concepção completamente separada e à parte dos processos físicos. É a criação divina. A criação revelada no primeiro capítulo do Gênesis, em que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus, individualmente formado, individualmente revelado, a mente de Deus e a vida de Deus manifestada na terra como forma. Esta é a concepção imaculada e o nascimento virginal. Nossa compreensão da verdade da Imaculada Concepção pode ter sido adiada porque muitos de nós chegamos à revelação mística da vida por meio das ciências mentais. Nessas ciências mentais, primeiro, nos elevamos acima da crença de que o próprio corpo é tudo o que existe para nós e que tem dentro de si as questões de vida e morte, para uma percepção do governo do corpo por meio da mente. Isso nos elevou acima do materialismo grosseiro do início do século XIX e dos séculos anteriores a ele, e nos permitiu ver que há um reino além da matéria e da forma, um reino invisível, mas tangível. Como esse foi o primeiro passo para muitos de nós, nos acostumamos a pensar na mente e no pensamento como poderes, sem perceber que havia um eu usando a mente e o pensamento, e que, portanto, deve haver um reino além até mesmo da mente. É onde estamos agora. Não descartamos o corpo, a matéria ou a mente. Simplesmente relegamos o seu devido lugar como instrumentos do eu, que eu sou e subordinado a ele. À medida que entendemos esse eu, chegamos ao nosso ser. Este ser que foi concebido de forma imaculada e virginal. Mas esse eu nunca aparece, exceto como identidade espiritual. Aquilo que contemplamos é apenas a mente e o corpo, mas o ser, o eu, a realidade é o ser divino, o ser puro, e isso que o Natal revela. Até agora, foi ensinado que havia apenas um Filho de Deus, um indivíduo criado espiritualmente. Mas nesta era, está sendo revelado que o único ser que Deus é, você é e eu sou. Agora, você começa a perceber Deus manifestado como seu ser individual e começa a compreender a natureza imaculada e imortal do seu ser. O Natal revela o ser indestrutível,
e imortal. Não há como experimentar a imortalidade, exceto através da compreensão de que não há começo. Só o que não tem começo é sem fim, e essa é a identidade que eu sou e você é. Esta é a revelação do Natal, do ser imortal que somos. Jesus não alegou para si um nascimento diferente ou uma criação diferente, mas falou de meu Pai e vosso Pai, reconhecendo que Deus era seu Pai e Pai de todos, e, portanto, todos são um na filiação divina. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o sentido humano de Abraão aparecesse na terra, eu sou. E esse eu sou teve seu início no princípio. Eu e o Pai somos indivisíveis, indivisivelmente um. E isso significa seu Pai e meu Pai. Esta é a revelação do Natal. Eu e o meu Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E esta é a verdade de seu ser imaculado, de sua identidade concebida espiritualmente. Uma vez que você entende que Cristo Jesus não declarou uma identidade separada e a parte da sua ou da minha, você está vivendo a experiência do Natal e pode discernir a natureza da mensagem de Cristo, a revelação da filiação espiritual. Até que você compreenda a filiação espiritual, você não pode ter um Natal de verdade. E para você, o Natal continuará sendo um feriado pagão. Mas, quando você percebe a divindade do seu ser, a paternidade de Deus e a natureza espiritual do Filho, você entra na experiência do Natal. Você é despertado para a missa do Cristo. O segredo está na palavra eu. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu, este Filho Divino ou Cristo, que é a sua identidade, é a eternidade e a perfeição do seu ser. Sem esse eu no centro do seu ser, sem essa divindade como a natureza do seu ser, onde está a sua imortalidade? Onde está o seu governo de Deus? A identidade humana morre para que o Cristo nasça. Assim, à medida que você permanece mais e mais em silêncio e recebe luz de dentro, você descobre que Deus plantou paz na terra, plantou abundância, harmonia e saúde. Ao olhar dos 5 sentidos físicos, no entanto, você não percebe a natureza deste universo espiritual, e você constrói um universo a partir do 2º e 3º capítulos do Gênesis, uma criação sua, na qual você coloca rótulos em tudo e nomeia algumas coisas boas e outras más. Mas lembre-se de que, enquanto persistir em olhar através da mente humana, você continuará a testemunhar o bem e o mal, a abundância e a carência, saúde e doença, vida e morte. É somente quando você aprende a ficar quieto e ouvir a voz mansa e delicada, que a revelação é dada a você sobre a natureza espiritual do seu ser. O nascimento de Cristo, então, ocorre dentro de você e a individualidade humana morre. A individualidade humana
não pode ser espiritualizada. A individualidade humana não pode receber a graça de Deus, porque não conhece as coisas de Deus. Para receber as coisas de Deus, é necessário morrer diariamente. Olhar para o mundo e reconhecer a abundância infinita que existe é realmente morrer, em parte para a crença na abundância e na carência, porque é evidente que não há abundância e carência, há apenas abundância. O que o homem faz com essa abundância, entretanto, é uma história bem diferente. Mas a abundância está lá, pronta para pular em manifestação visível com uma mudança de consciência. Olhe constantemente para este mundo de abundância e você notará que parte de você, aquela parte de você que acreditava na falta, morreu. Assim é, à medida que mais e mais dessa mente que estava em Cristo Jesus se torna sua mente, por meio da escuta, por meio dessa experiência superior de oração, você é capaz de olhar para fora e discernir que saúde e integridade são a realidade. Em nenhum lugar no reino de Deus há um oposto. E é apenas na medida em que você é governado e moldado por esta crença em dois poderes que você experimenta o que é chamado de mundo humano, o mundo do bem e do mal. Você morre para a crença da mente humana somente quando é instruído pela voz mansa e delicada, pois esta voz tem uma oportunidade de revelar a sua natureza e sua presença, pois ela é o Consolador. Em certa medida, você morre para a sua humanidade ao ponderar sobre a natureza de seu Pai, que está no céu, de seu único Pai, permitindo-lhe assim ponderar a natureza de seu ser, aquele ser imaculadamente concebido e espiritualmente gerado, como a cristandade do seu ser, aquele que você nunca nasceu e nunca morrerá, que, como herdeiro de Deus, não vive pela força ou pelo poder, nem mesmo por suplicar a Deus, mas vive pela graça. Esta é sua filiação divina, sua vida individual que é vivida pela graça em virtude de ser um herdeiro e não pelo suor da sua testa. Comece a perceber que a razão do Natal é a revelação do seu eu, sua filiação divina. O Espírito de Deus que se manifestou por meio de Cristo Jesus é a prova de todos os tempos da natureza espiritual da sua identidade. A interpretação espiritual de dar. A prática de dar presentes teve origem quando os sábios e todos aqueles que tinham visão espiritual trouxeram suas ofertas ao menino Jesus. É este mesmo reconhecimento hoje que impele aqueles de visão espiritual a honrar um mestre espiritual. Presentes são trazidos para aquele professor também. Primeiro, eles são trazidos em agradecimento pelo bem que foi experimentado na sua vida individual. Mas depois, esses dons são trazidos por outro motivo, que é o reconhecimento da revelação da filiação divina. A quem quer que leve o seu presente, faça-o como um reconhecimento de sua identidade de Cristo. Em seguida, ofereça seu presente, não a seu filho, seu pai ou seu amigo, mas ofereça seu presente a Cristo, reconhecendo a identidade de Cristo
daqueles a quem você dá presentes. Transforme o sentido comercial do Natal, mesmo com a sua chamada oferta material, em uma consciência espiritual do Natal, de forma que cada presente que você dê não seja de natureza materialista, mas uma oferta à cristandade do indivíduo. Se o fizestes a um destes meus irmãos, o fizestes a mim, o Cristo. Visto que você deu o seu presente ao menor destes, você o deu ao Cristo. Você não vê como você pode transformar a natureza de seu relacionamento de um para com o outro e, eventualmente, o relacionamento de todos do mundo através do reconhecimento desse relacionamento espiritual? Paz na Terra. A paz na Terra não virá pela conquista do poder ou pela posse do poder. A paz na Terra eventualmente virá por meio do reconhecimento de sua identidade espiritual e da minha. Não há outro caminho. O Natal é uma revelação de sua filiação divina, da natureza imaculada de seu ser desde antes da existência de Abraão e até o fim do mundo. Mas o Natal revela a necessidade de compreender a natureza espiritual e universal do seu ser, a concepção imaculada de todo o ser, por causa da paternidade de Deus e da irmandade do homem. E isso não pode acontecer enquanto pensamos em nós mesmos como seres humanos de diferentes raças, religiões e nacionalidades. Isso só pode acontecer quando não chamamos nenhum homem de Pai sobre a terra. Um é o nosso Pai, que estás no céu. Esse Pai não é protestante, católico, judeu, vedanta ou budista. Esse Pai é o ser divino. Assim como você não é cristão, judeu ou budista, mas sim Filho de Deus, o ser crístico, o eu divino revelado. Mensagem de Natal. Muitas e muitas vezes, o Cristo apareceu na Terra como um indivíduo. Lao Tse, Buda, Shankara, Jesus, João, Paulo, Nanak e muitos outros. Agora, chegou a hora em que o Cristo deve aparecer como cada indivíduo. Essa é a atividade, a função, o propósito e a razão para a mensagem do caminho infinito. O caminho infinito foi enviado para preparar a consciência do mundo, não para a segunda vinda de Cristo, mas para a primeira vinda, visto que o Cristo nunca esteve na Terra como consciência universal, e o caminho infinito está preparando o mundo para a primeira experiência do Cristo como a consciência da humanidade. A mensagem que me foi dada é que o homem natural, o homem da terra, aquele homem que não recebe as coisas de Deus, deve ser substituído pelo homem que tem o seu ser em Cristo, o Filho de Deus.